3, 2, 1. Muito boa tarde, traders de todo o Brasil e exterior. Estamos começando mais um Caminhando com o Ferrão. Hoje é dia 22 de dezembro de 2022. Pois é. Parece que o Wall Street não tem espírito natalino. Faltam 2 dias para o Natal, amanhã, último pregão antes do Natal. E hoje às 10h30 da manhã saíram dados econômicos nos Estados Unidos, né? O PIB, inclusive, superou a expectativa, né? O PCI veio um pouco acima, que daí é a inflação, né? E o que pegou mesmo foi os pedidos de seguro-desemprego, né? Que o Paulo já tinha dito aí no último... O S&P, na verdade, está muito escandaloso, né? No último FONC ali, depois da entrevista do Paulo, derreteu, foi um horror. E ele falou, olha, a nossa questão aí do emprego, né? Os dados de desemprego estão apertados. O que ele quer dizer com isso? Pleno emprego, a inflação não arrefece. E daí mais aperto monetário, mais subida de juros. E daí hoje o pedido de seguro de desemprego veio abaixo do que se esperava, né? Então se tem pouco pedido ou menos do que se espera, daí pleno emprego, inflação forte. Agora, se tem desemprego, né? Se a gente tem desemprego, daí a inflação vem mais para a meta, porque a meta dos Estados Unidos, olha, extrapolou há muito tempo, né? Então por isso eles estão apertando os juros e o mercado lá está em pânico, né? Chegou a cair quase 3%, fechou caindo, recuperou metade disso, né? Não fechou tão mal, e daí o nosso setor de proteínas deu um up big, tá? O que acontece? Do dia 24 de novembro para cá, a JBS derreteu uns 30%. Né? O balanço veio bom, veio 4 bilhões de lucro aí, claro. As margens caíram um pouco, mas elas estão na média histórica, ainda estão em 2 dígitos, né? A operação na Austrália está indo muito bem, e no terceiro trimestre quem brilhou foi a Seara, que mais ou menos compensou, né, a queda não na receita, porque a receita foi boa, mas a queda no lucro e no EBITDA dos Estados Unidos. A Seara está redonda. No conference call, o nosso CEO disse que a Seara mudou de patamar e agora ela focou, depois da Copa do Mundo, né, nas festividades de Natal. E dizem que assim, ó, a JBS virou a empresa, né? A Seara trocou de patamar, tá redonda. O problema está nos Estados Unidos. Mas e aí, vamos apostar against America? Eu não, né? Eu acredito que lá, né, a inflação vai normalizar. Eu acho que mais uns, sei lá, até depois passa ainda o primeiro trimestre do ano que vem, eu acho que os Estados Unidos retomam. E quando eles retomam rápido. Se a gente for ver, né, no curto prazo, o Ibovespa está melhor do que a S&P, apesar do Lula, né? Mas, se for pegar os últimos 20 anos, o S&P dá de relho. E daí, como é que vai ser para os próximos 2, 3, 4, 5 anos? Vocês acham que o Ibovespa vai bater o S&P? Eu considero o BOVA11 uma média ponderada perdedora, né? Queria vender mais do 106,40, infelizmente não veio, né? Eu também, abaixo de 106,40 eu não vendo, né? Minha pior mão até hoje foi 106,51. E daí eu recomprei com dor no coração. Eu vendi Ambev a 15,88. Eu vinha dos 14,91, mais os prêmios que eu vendia call, né? Então o médio estava menor. Como o JBS recuou bastante, eu vendi uma posição bem grande que eu tinha de Ambev, e ela estava contra a BOVA11, que eu tinha vendido a 113, 114
e 47, 117, 24. Daí eu vim recomprando, tá? Deu aquele pânico, bateu ali entre 98 e 99, eu recomprei o que eu tinha de Ambev, desalavanquei totalmente, fiquei só com uma alavancagem que eu tenho aí em Bradesco, são umas puts, mas também não é muita coisa, e o resto é JBS, né? E tenho aí uma exposição também Suzano, mas é via puts, eu não tenho mais à vista, né? Vou esperar um pouco. Esperar o quê? Tá? Hoje foi anunciada a carreta furacão aí, foi anunciada um monte de ministros. Não surpreendeu, né? O mercado chegou até a se animar ali perto do meio-dia, daí voltou tudo. Mas olha, o PT ele tá fazendo tudo o que ele disse, né? Tá botando político nas estatais, né? Nos ministérios, tá aumentando os ministérios, mas daí a PEC já ficou um ano abaixo do que se queria, porque o que se queria lá era 4 anos, 800 bilhões, caiu para um ano, 168. E a gente tem que pensar assim, ó, é ruim para o país? Pode ser ruim para o país, mas o Lula é muito malandro, né? Ele bota todo mundo no bolso, então ele também não vai brigar com o mercado. Ele acaba fazendo aquele discurso paz e amor, rigor fiscal, não adianta matar, né, a vaquinha que dá leite. Então, eu considero que o problema hoje, para mim, pelo menos na minha exposição de carteira aí, que é JBS, Ambev, Suzano, né, JBS, Ambev, Suzano, Bradesco, não tá aqui, tá lá fora, né? E lá fora eu acho que a gente vai ter uma virada e quando virar vai ser rápido. BOVA11 continua sendo um ETF que é para vender. Agora vai ter o rebalanceamento. Apareceu a margarida, apareceu o motivo pelo qual socaram JBS, né? Porque saiu o balanço, ela tava 26,85. 27, aqui distribui R$1 de dividendos, né? 26,85. Tá? No dia do balanço fechou a 26,81. No outro dia abriu a 27, tá? Ajustado. E daí caiu tudo. E agora parece que a gente vai ter o rebalanceamento do Ibovespa no último pregão do ano e no primeiro de 2023. E JBS vai perder o quê? Eu acho que uns 30%, 31% de share. Daí como é que eles fazem? Como é que funciona? Os fundos passivos têm que vender nesses leilões, nesses 2 dias, tem que vender o proporcional dessa deleção no índice. Mas eles não ficam à mercê do mercado, eles sabem antes. Então, fundos laranjas operam antes, os caras vendem, né? Vendem para entregar no leilão e recomprar e fazer um Zé com Zé. A gente não sabe, fica à mercê do mercado, tá? E o que eu digo? Eu digo que é o seguinte, né? Vender BOVA11 é uma alavancagem, mas com o tempo, BOVA11 sempre volta, tem uma média ponderada. Agora, por exemplo, vai aumentar o share de Vale e vai tirar o share de Petro, né? Então vai se compensando aí. Vale pode subir, parece que tá subindo com minério de ferro, é a abertura da China, mas daqui a pouco os caras só com minério de ferro vem e o Ibovespa vem junto, tá? Então a gente tem que cuidar, principalmente, que eu considero a alavancagem, a venda de puts e a compra seca de calls, né? Isso aí faz um esfumaçamento do PL. O resto é uma variação fiscal que a gente tem, né? Não uma perda permanente de patrimônio. E o controle das margens a gente tem que ter. E daí eu acho que o fluxo das proteínas vai ficar melhor a partir de 2023. Eu tive uma informação da empresa que a JBS optou por ficar com caixa mais robusto para o fechamento do trimestre. Então ela já está há 10 meses sem recomprar ações. Em 2021 ela recomprou mais ou menos 10 bilhões e meio de reais em ações. Este ano, até abril, deu uns 3,5 bi, mais ou menos. E eu acho que ano que vem a tesouraria volta forte, né?
porque eles têm a possibilidade de comprar 166 milhões de ações, tá? E o que a gente tem de short no papel não dá 25% disso. Então, quando o papel andar, ele anda forte, ele volta 20, 30, 40% em um mês. É só voltar, né? Para que eles vão recomprar agora? Tem rebalanceamento do Ibovespa, né? O S&P está em pânico. É só o S&P retomar. A gente tem o balanço aí dia 21 de março, né? Até lá eu acho que o papel já normalizou aí para casa, volta para casa dos R$30, tá? Então, agora no governo Lula, exportadoras, venda de bova, trade curto em empresas que não dão lucro. Deu lucro, pode ter na carteira. Não deu lucro, trade rápido. Tá bom? Este foi mais um Caminhando com o Ferrão. S&P em pânico, Ibovespa de lado, Bradesco parece forte, Suzano ganhando share. Vamos ver como é que vai ser esse fechamento. Ela bate todos os dias na MM100 e volta. Ali parece, por enquanto, está sendo um bom ponto de day trade. Agora, se fechar abaixo, daí tem que repensar. E JBS, uma hora vira, porque essa empresa, acho que ano que vem vai ser para a JBS o que foi 2021. Abraço a todos!